A graça e a paz de Deus, a você que parou para me ouvir mais uma vez. Eu agradeço a Deus por essa manhã, eu poder estar compartilhando uma porção das Escrituras que o Senhor trouxe no meu coração. Amados, a palavra está no Salmos, de número 28, e ela diz assim: a ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo, não suceda calando-te tu a meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário. Não me arremesses com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm o mal no seu coração. Retribui-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos, envia-lhes a sua recompensa, porquanto não atentam para as obras do Senhor, nem para o que as suas mãos têm feito, pelo que ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração, e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta e exalta-os para sempre. Amém, amados? É um salmo, amado, de Davi, que nesse momento ele estava cercado de inimigos e ele roga a Deus que o aparte dos ímpios, né? Porque os inimigos dele naquele momento, amado, eram aqueles que estavam em volta dele e que praticavam a impiedade. Então ele rogava a Deus que o apartasse dos ímpios. E logo em seguida ele louva agradecendo. A Bíblia nos diz, amado, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, né? E Jesus, ele falou para Pedro, um dia depois que ele entrou no templo e viu que estavam fazendo mercadoria da palavra, né? Que eles estavam usando o nome de Deus para arrancarem dinheiro das pessoas e faziam sacrifícios, vendiam os animais, cobravam a entrada para poder entrar no templo. Eles tinham que pagar por uma pequena moeda, né, que só tinha validade ali no templo, porque através daquela moeda eles podiam conferir quantas pessoas passaram aquele dia dentro do templo e quanto que eles tinham lucrado com a presença, né, daquelas pessoas ali que iam clamar a Deus, iam buscar a Deus pelas suas necessidades,
pelas suas angústias, pelas suas provas, pelas suas aflições. Então, eles estavam encurvados já do peso da religiosidade, né? E da impiedade dos homens que deveriam conduzi-los à libertação, e estavam mantendo eles cativos a um sistema que não poderia trazer a eles nem libertação e nem a salvação que eles precisavam. E Jesus, quando já era final de tarde, final do dia, ele saiu da cidade, né? A cidade era murada, ele saiu para fora da cidade, e quando eles estavam caminhando, eles olharam a figueira que Jesus tinha amaldiçoado quando eles estavam chegando a Jerusalém. E Jesus queria achar fruto naquela figueira e não achou, e Jesus amaldiçoou. E quando eles voltaram, eles viram que a figueira tinha secado. E Pedro falou para Jesus: Mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela seca, ela secou. Jesus respondeu na hora: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Essa é a esperança, é a fé, né? É a confiança que nós vemos que Davi tinha, fé em Deus. E nessa meditação dessa palavra, amados, eu gostaria que você buscasse dentro de você, em todo o seu coração, onde você tem colocado a sua fé. A sua fé está em Deus, ou a sua fé está em homens, a sua fé está no sistema religioso em que você participa, a sua fé está nos recursos financeiros que você tem, a sua fé está no conhecimento que você adquiriu na faculdade. Amados, Davi, ele tinha tanta fé em Deus, e somente em Deus, que Deus o chamou segundo o coração dele mesmo e o ungiu para ser rei de todo Israel. Nós sabemos da história. E Davi aqui nesse salmo ele fala: a ti clamarei, ó Senhor. Ele não fala assim: eu vou ali buscar a palavra do meu pastor, né? Do meu instrutor. Não, Davi tinha uma fé íntima, uma fé pessoal. E ele fala: a ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. Então ele fazia de Deus e sabia que Deus era a sua rocha. Rocha é um lugar de segurança. Rocha é um lugar de força. Rocha é um lugar em que a pessoa ela está totalmente segura contra qualquer seta maligna do inimigo ou qualquer ataque. Então, se você tem sentido e tem recebido ataques do seu inimigo, é porque a sua fé ainda não está na rocha. Porque quando a sua fé alcançar a rocha verdadeira, você não terá mais os ataques dos ímpios, né? E dos teus inimigos sobre você. E nesse momento, Deus
ele ouve as súplicas de Davi. Quando Davi clama, Davi levantava as mãos para Jerusalém, né? Para o tabernáculo, para o templo, e falava com Deus. Ele sabia que Deus habitava ali. E hoje nós temos que ter certeza, amados, que Deus habita no nosso coração. Nós não podemos permitir que o inimigo roube essa bênção da nossa vida. Nosso coração, ele é habitado pelo Espírito Santo de Deus, que Deus colocou em nós, para que em todo momento da nossa vida, da nossa caminhada, nós possamos saber que Ele está conosco, Ele está em nós, e nós podemos clamar a Ele com toda a nossa confiança, né? Que Ele é a nossa rocha, Ele nos ouve e Ele nos responde também. Então, no verso 2, ele fala, ouve a voz da minha súplica. E logo no verso 6, ele já está grato ao Senhor. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Sabe o que é isso, amado? É fé. É uma fé que flui, né? De Deus no coração do próprio Davi. E por esse fluir, Deus fluía a resposta para ele também, certeza que ele tinha ouvido e que ele iria providenciar. Jesus falou assim, olha, tudo que pedirdes, né? E credes no seu coração, quer dizer, não duvidar. Porque se a fé é a busca pelo onipotente, né, pelo onisciente, por aquele que tudo pode, a nossa fé nos arremessa a Ele, a buscá-lo de todo o nosso coração. A dúvida faz justamente o contrário. Nós perdemos essa chave maravilhosa da certeza de sermos ouvidos e a certeza que Deus está conosco e que Ele veio para nos salvar. Quantas vezes Deus, na sua palavra, falou para os seus filhos, seu povo, não tenha medo, não se turbe o vosso coração, não duvide, né? Creia em Deus, tenha fé em Deus. Então Deus está sempre chamando os teus filhos, o teu povo, a olhar para o Pai, e não para a instituição, e não para os homens, e não para as coisas, e não para as circunstâncias à sua volta. Nós não podemos fixar o nosso coração nessas coisas, porque senão ele se tornará um coração abalado e ele não estará na rocha, né? Então nós só nos sentimos na rocha e temos esse lugar de proteção firme, seguro, quando nossa alma, nosso coração confia apenas em Deus e o busca. Nós não podemos falar, eu confio em Deus e buscar o homem. Por mais iluminado, por mais ungido que o homem seja, ele não é Deus, ele é homem. E se ele tem unção sobre ele, é porque ele buscou, ele creu, ele foi atrás também desse lugar seguro para a sua alma, para a sua vida.
Então nós temos que fazer o mesmo caminho, buscar o caminho que o Senhor nos aponta na sua palavra. Amados, tem pessoas que não dão importância de examinar as Escrituras. Em todo tempo, Deus está nos convidando a examinar as Escrituras, a ouvir o que Ele fala conosco, porque Ele quer nos ensinar. Ele quer nos dar a luz, a direção, o caminho que nós alcançamos, a nossa vitória está em nós confiarmos nas instruções que Deus nos dá através daquilo que Ele deixou escrito para nós, da sua palavra. Nós vamos encontrar na palavra de Deus todas as orientações necessárias em todas as situações para a nossa vida. Então, se nós temos fé, Jesus disse que é para ter fé em Deus. Tenha fé em Deus e não duvide no seu coração, crendo que já recebeu e você vai ter. Então, não é uma confissão que você faz através de palavras proféticas que você alcança a vitória. Não, é com as suas atitudes, né, de fé no seu coração, com certeza você alcança a graça, né, que Deus já preparou para você, a sua provisão, para a sua necessidade, para a sua luta, a sua prova, para a batalha espiritual que você possa estar passando, para o levante dos seus inimigos e adversários, seja qual for o seu problema que se levantou e se apresentou na sua vida, você tem que entender que a sua fé precisa ser em Deus e não duvidar no seu coração e não ficar enfraquecido esperando que outro pode ser a sua esperança. Não, a sua esperança deve estar em Deus. Se você vê alguém vitorioso em Cristo, é porque ele buscou, é porque ele ouviu, é porque ele parou para examinar as Escrituras e seguiu a direção que o Espírito Santo de Deus deu a ele. Então a vida dele é vitoriosa porque ele ouviu a palavra de Deus. E a verdadeira fé, quando nós colocamos em Deus, nós vamos ver que Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Por isso que Jesus falou tudo o que pedirdes. Quer dizer, não permita que a sua humanidade coloque barreiras na sua necessidade, para a sua necessidade ser atendida. Tudo o que pedirdes, em meu nome, crendo, o tereis. Então, amados, essa é a fonte e o fundamento de Deus que Davi tinha no coração dele. E ele foi chamado, né, de um homem que tinha um coração segundo Deus. E também esse deve ser o nosso coração. Esse deve ser o seu coração. A fé apenas ela vai fluir, né, por causa da sua fidelidade de buscar Deus, o Deus verdadeiro. Então, quando a sua fé fluir para Deus, então vai fluir para você essa força, esse poder, essa onipotência, né, de Deus poder fazer na sua vida todas as coisas que nele você espera. Não duvide, creia e busque.
Então, não continue colocando palavras e profecias na sua boca, nem na mente, no coração das pessoas que não vão se cumprir. Fale apenas o que Deus fala. Fale aquilo que Deus te ensina. Fale o que Deus quer que você fala. E Deus quer que você fale a fé para dentro do coração dele, a fé correta, a fé em Deus e na sua palavra. Então, isso é ter um coração fiel. E Davi era um homem que tinha essa fidelidade. Ele não cerrava seus lábios para com a verdade. Ao contrário, ele em todo caminho, em todo instante, ele deu testemunho, né, daquilo que Deus era para ele, de tudo aquilo. Então, ele falava que Deus era a rocha dele. No verso 1 nós vemos, rocha minha. Ele dava esse testemunho, Deus é a minha rocha. Você tem dado esse testemunho que Deus é a sua rocha? Ou a instituição e a programação religiosa que você participa é a sua rocha? Não, amados, Deus deve ser a sua rocha, né? Deus, ele tem essas características protetoras e de refúgio. E Davi sabia muito bem porque ele passava por inúmeras perseguições. Então ele sabia que só Deus podia ser o alto refúgio e a rocha de salvação para a vida dele. Então tenha em mente no seu coração, Deus, ele te ouve, né? Ele te conhece e ele vai responder às suas orações segundo a fé que fluir do seu coração para com a pessoa dele. Então, ele quer que você se firme na rocha, né? Ao nome do Senhor Jesus, nada parará, porque todo levante, todo problema, toda situação contrária, toda situação que se levanta na nossa vida, ao nome do Senhor Jesus, ela tem que obedecer. Jesus Cristo fazia isso muito bem. Ele mostrava esse poder, ele mostrava essa força, ele mostrava o poder que havia no Pai. Então, por quê? Porque milhares de pessoas estavam sofrendo consequências da falta de fé em Deus. Por isso ele falou tão depressa para Pedro, tenha fé em Deus. E nessa manhã ele vem falar para nós também, tenha fé em Deus, confie nele, a sua causa, a sua necessidade, a sua alma, confie nele, a libertação das mãos dos seus inimigos, da impiedade daqueles que querem ver a sua derrota, o seu fracasso. Confie em Deus que Ele está contigo, Ele está na sua vida. Confie em Deus que Ele é o Deus que te sara. Confie em Deus que Ele é o Deus que te cura, né? Que te perdoa, que Ele veio para te salvar e não te condenar. Ele é o teu verdadeiro amigo. Ele é aquele em que você pode colocar toda a sua confiança. Ele é aquele que de fato amou a sua alma profundamente e deu a sua própria vida para te trazer a cobertura necessária que você precisa na sua caminhada, amém? Então confia nele de todo o seu coração. Ele está contigo. Não duvides. Creia, tenha fé em Deus. Amém? Fique com Deus nessa manhã, que o Senhor te abençoe grandemente, né? Que o Senhor ouça a sua oração. Eu sei que você clamou, Deus me ajuda, né? Essa palavra o Senhor me trouxe, Deus me ajuda. Alguém clamando, Deus me ajuda. Deus ouve a sua oração e Ele vai te responder. Confia nele. Viu? De todo o seu coração.
Deus está contigo. Não duvides, creia somente, tá? Dê um like se você recebeu algo de Deus no seu coração, se você recebeu essa mensagem, se você recebeu força, poder em Deus para a sua vida. Comunique a outros, compartilhe a outros essa mensagem. Se inscreva no canal para mais pessoas receberem a mensagem. Amém? Deus te abençoe e te guarda e que resplandeça a sua luz diante de você em todo o seu caminho, né? E você tenha paz no seu coração todos os dias da sua vida. Segurança no Altíssimo. Amém? Deus seja louvado.